Olá, caríssimos e caríssimas estudantes, colegas de trabalho, sejam muito bem-vindos a mais uma disciplina. Trata-se da terceira disciplina do Núcleo de Formação Pedagógica do Programa Pró-Funcionário. É com muita alegria e expectativa que iniciamos nossos estudos em mais uma etapa da formação de vocês. Meu nome é Renata Santos, trabalharei com vocês a disciplina Homem, Pensamento e Cultura. Essa é uma videoaula de introdução à disciplina, né? E também de realização de 2 pratiques, ok? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês, fazer um apanhado geral do que veremos nessas 4 semanas, em que a disciplina será trabalhada. Por isso é importante que você tenha em mãos o material para acompanhar as unidades, ok? Iniciemos então nossos estudos. Peço a vocês que inicialmente observem atentamente a imagem que será apresentada. Vocês devem estar se perguntando, o que a imagem apresentada tem a ver com os nossos estudos? Então, antes de entrarmos de fato em nossa disciplina, gostaria que cada um de vocês refletisse a respeito da seguinte questão: o que nos torna humanos? Para responder esta questão, é necessário que você se oriente por uma perspectiva filosófico-antropológica. Mas o que isso quer dizer, né? O que se pretende aqui é que, por meio das reflexões que serão desenvolvidas no decorrer da disciplina, vocês possam construir e reconstruir o sentido a respeito do devir humano. Esse conceito, devir humano, ajudará você a pensar sobre as suas práticas na escola, onde atua como educador, como profissional, gestor ou como pessoa. A grosso modo, o que a gente tentará nessa disciplina é das transformações pelas quais passamos ao longo das nossas vidas, ao longo da existência humana. Para que possamos compreender de forma mais efetiva esse processo, trabalharemos com algumas noções básicas do campo filosófico e também do campo antropológico, em que elas estão organizadas e que vocês podem ver no material de vocês, na seguinte organização. Na unidade 1, nós trabalharemos com o devir humano e a conceituação do mesmo. Na unidade 2, o devir humano, a linguagem e a educação. Na unidade 3, o devir humano, trabalho e educação. Unidade 4, trabalharemos com o devir humano, as relações com valores e com a educação. E na unidade 5, o devir humano, escola e educação, né? O que se espera é que ao final da disciplina tenha havido a oportunidade para que vocês aprendam a investigar criticamente as práticas escolares, fundamentados nas problematizações e nas temáticas tanto filosóficas quanto antropológicas, questionando, observando, descrevendo, interpretando, narrando, enfim, refletindo sobre o sentido dessas ações com vistas a criar condições para construir, reconstruir, desconstruir a si mesmos e a própria escola. Para sistematizar um pouquinho dos nossos estudos, a gente conta com a ajuda das reflexões que a gente desenvolverá nos pratiques apresentados no caderno 3, que é Homem, Pensamento e Cultura, que foi escrito pelo professor Dante Bessa. E também temos como objetivo, né, ao final dessa disciplina, que cada um tenha sido capaz de se apropriar e criar condições teórico e práticas com as quais possa problematizar, investigar e criticar as práticas escolares. Isso com vistas à construção da identidade de profissional da educação. Prosseguindo, pessoal, peço que, por gentileza, vocês acompanhem comigo no material que vocês têm em mãos. Nessa primeira semana, estudaremos as unidades 1 e 2. E para iniciarmos nossas discussões, eu queria que vocês, entre vocês, discutissem um pouquinho acerca da seguinte afirmação, né? Devir humano trata de como nos tornamos humanos, como viemos a ser o que somos hoje e como vamos nos tornar diferentes durante a vida. Essa transformação do homem se dá através da cultura.
Essa discussão será o nosso primeiro pratique, já no comecinho da disciplina. Então, agora, sob a orientação do seu tutor, mediador ou da sua tutora, que também é chamado de professor, vocês devem se organizar em grupos de 4 ou 6 componentes e terão cerca de 10 minutos para conversarem entre si e apresentarem argumentos para fundamentar ou para refutar, ou seja, para negar essa afirmação, certinho? Então, agora é com vocês. Daqui a pouquinho a gente volta e retomaremos a nossa videoaula. Olá, pessoal! Voltamos! Espero que as discussões tenham sido bastante produtivas e que, a partir delas, agora, possamos, de fato, adentrar no conteúdo de nosso estudo. Acredito que, entre as discussões que vocês realizaram, tenham surgido questões ligadas à constituição da natureza humana, isto é, ligadas à linguagem, à educação, cultura, valores, crenças e educação. Pois é, então, essas são as temáticas que constituem todo o nosso campo de estudos nessa disciplina, ok? Na unidade 1, a gente vai estudar com um pouquinho mais de afinco o conceito de devir humano, né? Vamos refletir acerca da condição sociocultural do humano, né? E para melhor compreensão dessa condição sociocultural, é necessário que a gente entenda o que é cultura, né? Quais são as condições fundamentais pelas quais a humanidade passa para construir cultura, né? Como que se dá essa construção da cultura? Na unidade 1, a gente tem a seguinte subdivisão. 1.1, a gente vai tratar da natureza no humano, né? Como que a natureza se transforma, qual é o papel do homem nessa transformação da natureza. 1.1, o humano na natureza e os processos de formação de cultura, né? Como que a cultura ela é constituída? 1.3, qual é a diferença que existe entre o que nós chamamos de cultura e culturas? A diferença? Qual é a diferença? 1.4, humano no humano, cultura e educação. Qual a inter-relação que há entre a cultura e a educação? 1.5, escola, cultura e cidadania. Vocês vão que os pontos vão se interligando. Nesse sentido, vamos pensar um pouquinho acerca da seguinte questão. De onde viemos, né? De onde a gente veio? Como nós somos constituídos, né? De como que nós compreendemos a nossa inserção nesse mundo, né? De onde é que viemos, né? Para onde é que estamos indo, né? Nesse sentido, é que nós vamos compreender um pouquinho mais, tentar tecer relações a respeito do devir humano. O devir humano é a transformação da natureza humana, né? O que isso quer dizer? Que tudo se flui, que nada é permanente, que tudo se dá de alguma forma e nada permanece fixo, né? Você pode não, por exemplo, você não pode pisar duas vezes no mesmo rio, né? Pois outras águas irão passar. Quem disse isso foi um filósofo grego, né, que viveu há cerca de 500 anos antes de Cristo, chamado Heráclito. E, de fato, a gente pode constatar isso. A gente é o resultado das transformações pelas quais passamos e passaremos até o longo da nossa existência, até o final de nossas vidas. Agora, por um momentinho, pense comigo. Como você era e quem você era há cerca de 10 anos atrás? Quais eram os seus anseios, os seus objetivos profissionais, pessoais, econômicos? Qual a valoração, como que você valorizava cada um desses objetivos, né? Como que você valoriza hoje cada um desses objetivos? Tanto no aspecto econômico, social, histórico, cultural. O que é que foi que mudou? E se mudou, quais foram os fatores que podem ter interferido nessas mudanças? Deu para pensar um pouquinho? Então, você conseguiu realizar alguma conexão com a discussão que a gente vem tecendo na disciplina? Espero que sim.
Vamos prosseguir. Então, já pensamos de onde viemos. E agora? Para onde vamos? Né? Para onde estamos indo? Estamos caminhando para que lugar? Com que objetivo? O que é que faz com que eu me chame e me sinta de fato humano, humana? Por que é que cada um de nós nascemos humanos? Porque nascemos de humanos? Porque somos sangues dos nossos pais? Porque Deus nos criou assim? Porque é uma força do destino, da natureza, que nos fizeram assim? Então, é para pensar um pouquinho. Apesar das diferenças, essas 3 respostas dizem uma obviedade. Somos humanos porque há uma força fora de nós que nos faz assim. O sangue dos pais, Deus, a natureza, o destino, enfim, diferentes vertentes. Filósofos, antropólogos e cientistas sociais acreditam que não nos chamamos nem nos sentimos humanos por causa de Deus, do sangue, do destino, da natureza, ou porque de fato somos humanos, mas porque fazemos-nos humanos na vida. Isso é, esse conceito de humano é um conceito que criamos para dar sentido ao nosso modo de viver, né? Até aqui, a gente pode compreender um pouquinho a concepção de humano, né? Numa abordagem um pouquinho filosófica e antropológica. Gostaria de provocar vocês um pouquinho agora, no sentido de pensar acerca do devir humano, de uma forma mais pontual, ok? Observem a imagem. O devir humano é a natureza que se faz na humanidade, e em cada um de nós. Ele faz com que homens e mulheres sejam o que são e possibilita que a natureza e a espécie humana a transformem em outra natureza. A história, num movimento permanente, né? Então, a história faz parte desse processo, né? Por que e como a natureza e o humano se transformam mutuamente, né? Há uma inter-relação entre os dois. O devir humano não se dá apenas na e pela natureza, mas principalmente na cultura e pela cultura. Essa é uma visão predominante entre filósofos, antropólogos e também cientistas sociais. O humano se transforma num mundo que ele mesmo constrói, né? Que é um mundo social, cultural, histórico, enfim, o mundo humano, né? Para pensar e investigar o devir humano, é necessário estudar a cultura, né? E cultura é a condição para alguém se fazer, se chamar, se sentir humano. Mas daí, o que significa cultura, né? Cultura é o conjunto de práticas pelas quais homens, mulheres, enfim, crianças, agem sobre algo e transformam o que está na natureza, tornando-se responsáveis pela natureza e pelo mundo humano, e não a humanidade que constrói. Por exemplo, a gente já ouviu falar, vamos pegar um exemplo bem trivial, uma cultura de cana-de-açúcar. É uma cultura, é um modo de plantio e manejo da cana-de-açúcar que é dominada pelo homem. Ele toma conta daquilo, ele faz uma alteração, uma transformação na natureza. Então, cultura é a forma de viver dos humanos, né? Em grupos sociais e, ao mesmo tempo, a forma de viver em grupos sociais específicos, né? Tanto de diversidade de países, as diferenças culturais entre países, entre tribos, por questões religiosas, enfim, pelos mais diversos aspectos culturais. Então, a cultura é o conjunto de conhecimentos, de valores, de crenças, de ideias e de práticas de um grupo social, de um povo ou de uma determinada época ou localidade, né? E o devir humano é, ao mesmo tempo, um devir que é natural, né, da vida humana e também cultural. Ele tem a ver com transformações biológicas do nosso corpo, como a gente pôde perceber lá na primeira imagem que foi lançada, né? Do que nos torna capazes de criar, de conservar e de transformar o nosso jeito de viver, né?
O jeito de viver humano é um jeito de viver sociocultural, que envolve 3 elementos, que ajudam a padronizar o comportamento de cada pessoa em um determinado grupo social. Que elementos são esses? A linguagem, o trabalho e os valores. Com esses elementos, homens e mulheres transformam e produzem coisas e ideias, decidem o que é e o que não é importante, e organizam as relações entre eles, criando regras para a vida social, para o convívio social de um modo geral, né? E cultura, né? Quando a gente pensa em cultura no singular, né? Cultura, né, no singular é aquilo que diferencia os homens de tudo que já existe no mundo, né? É aquilo que é criado, transformado pelo homem. Já a palavrinha culturas, no plural, diferencia os homens entre si, né? É a fixação de uma cultura no centro de outras, de tantas outras, de todas as outras culturas, né? Quando isso acontece, quando tem uma cultura que se sobrepõe ou que é tida como mais importante às outras culturas, a gente chama de etnocentrismo, né? É uma supervalorização, uma valorização de uma determinada cultura frente às outras. Na escola, muitas vezes, os mais jovens, desde crianças, quando são inseridos na escola, são obrigados a pensar e a fazer aquilo que é certo para os adultos, mas que não necessariamente é certo para eles. Aqui, nós temos um exemplo de etnocentrismo, né? É a valorização da ideia do adulto sobre a ideia da criança. Deu para entender um pouquinho? A identidade do povo brasileiro, né, nosso povo, ela é constituída de uma mistura de culturas. Dos indígenas, dos negros, dos europeus que vieram para cá, né? Não tem uma identidade única, né? Se bem que eu não acredito que isso seja possível na atualidade. Mas não é uma cultura única, que vem de uma vertente só. Houve uma mistura. Essa mistura é que a gente chama de diversidade cultural, que diz respeito a diversas, distintas culturas específicas de grupos sociais determinados que se diferenciam na construção da humanidade. Então, culturas diferentes têm lógicas diferentes, né? Pensam diferentes, isso é, grupos sociais diferentes organizam, ordenam todo o seu mundo de maneiras diferentes, ao contrário do que a gente viu na visão etnocêntrica, ok? E aí, toda essa inter-relação, né, toda essa diferença, ela é visível e ela está lá na escola, né? E a escola é o espaço da diversidade, pois ela reúne homens, mulheres, crianças, adultos, negros, brancos, né? Pessoas com diferentes culturas, né? Com diversidade, professores, funcionários, né? Onde cada um desses tem um papel, né? E tem o dever de valorizar e respeitar as culturas pelas quais as diferentes pessoas de diferentes grupos sociais se fazem, se chamam e se sentem humanos. Nesse sentido, quero ressaltar, fazer uma observação com vocês. Quando se fala de diferentes culturas, né, e a gente não está falando uma visão etnocêntrica, então a gente deve ter sempre em mente que não existe uma cultura melhor ou uma cultura pior, né? Existem culturas diferentes, né? Diferentes pessoas. A cultura, por exemplo, eu vou dizer que a cultura, a linguagem que é adotada na escola, ela é mais valorizada do que a linguagem coloquial? Não, são coisas distintas. Há uma valorização tanto da linguagem coloquial quanto da norma culta, né? E tem um lugar em que as duas, é necessário se usar as duas, né? Onde há a melhor adequação e valorização e colocação da linguagem da norma culta, né? Tanto escrita quanto falada, e da linguagem coloquial, certinho? Agora a gente vai falar sobre uma outra questão,
que também está na apostila de vocês, né? Trata-se do humano no humano, a relação entre cultura e educação, né? No interior da cultura, né, homens e mulheres recebem, aprendem, produzem, transformam, criam e recriam o mundo e a humanidade por meio das práticas socioculturais. Tanto homens quanto mulheres se educam e são educados nessas práticas, quando participam de um mundo que é chamado mundo humano. Essa prática, essa educação, ela pode ser tanto consciente quanto inconsciente, tanto formal quanto não formal. Assim, é possível dizer que a educação acontece em todos os lugares, né, em que as pessoas estão, onde elas se relacionam, tanto umas como as outras, no âmbito familiar, no trabalho, no templo religioso, no quintal da casa, no mato, no acampamento, enfim. Em qualquer ambiente desses, alguém educa alguém, tanto com a intenção de educar ou sem a intenção. O processo pelo qual os homens e mulheres entram em uma cultura e aprendem a ser e a viver nela é denominado de endoculturação, aquilo que entra na pessoa. É a forma pela qual as pessoas aprendem a conviver socialmente, né, compartilhando, disputando, negociando valores, crenças, saberes, normas, significados, e é, ao mesmo tempo, um acontecimento pessoal. Eu me educo com os outros, né? Eu me educo e sou um ser social, que sou educado pelos outros e também que educo os outros. E isso é, sobretudo, o modo pelo qual o ser humano ele se faz presente no próprio humano, né? É o modo como o humano transforma o humano. Eu sou transformada através das minhas relações com o outro. E o outro também é transformado na relação que ele tem comigo. A escola foi criada, nesse sentido, como uma instituição educativa, para transmitir às novas gerações aqueles elementos, né, que foram elegidos como elementos culturais, saberes específicos, que têm significados, que têm uma sistematização, têm um procedimento e têm um valor dentro dessa determinada cultura, e que é necessária a participação dos indivíduos, de um modo geral, na vida sociocultural e também econômica, né? Conforme a divisão do trabalho, do poder e do saber. Ok? Até aqui? Então, a gente encerra a unidade 1. Peço que vocês acompanhem no material de vocês. E a gente vai entrar um pouquinho agora, trabalhar com a unidade temática 2. Onde a gente vai falar um pouquinho do dever humano, da linguagem, educação, né? E essa unidade está subdividida da seguinte maneira. Vou pensar um pouquinho. Linguagem, né? O que é linguagem? Qual o seu conceito e quais os seus elementos, né? Linguagem, a diferença entre linguagem e língua e as características. Linguagem e comunicação. Diálogo, comunicação e educação, a inter-relação entre eles, né? E, por fim, a escola, comunicação e cidadania. A linguagem, né, que a gente vai começar a tratar agora, ela pode ser, ao mesmo tempo, tanto remédio como veneno. Se os significados são construídos na linguagem, homens e mulheres podem muito bem se enganar ou serem enganados com ela. Com a linguagem, as pessoas podem tanto esclarecer quanto obscurecer. Tomemos como exemplo um ditado popular que diz que o menos é mais. Já ouviram isso por aí? Que pode, entre os significados que ele apresenta, indicar que a pessoa que fala menos tende a ser melhor compreendida. Ok? Então, vamos conceituar um pouquinho esses elementos, né? O que é linguagem? A linguagem é o sistema, chamado de sistema, através do qual o homem se comunica com os outros. Comunica suas ideias, seus sentimentos, né? Seja através da fala, da escrita, de uma linguagem gestual, como é o caso da linguagem de Libras, utilizada pela comunidade surda, ou de outros signos convencionais, né? Com a linguagem, homens e mulheres organizam um mundo, né? O mundo humano, constroem sentido para o que aprendem e para o que fazem.
bem como para o que existe e o que acontece no mundo. Nesse sentido, assim, você simboliza algo, ao transformar o comportamento humano das pessoas em expressão simbólica. Ao usar palavras, você está a significar o que percebe e pode registrar para transmitir a outros. Isso ocorre quando falamos, como, por exemplo, quando nos comunicamos através de mensagens de texto, por e-mail, enfim, através da língua escrita, mas também da língua falada, os registros de língua falada. O que a gente chama de signo, né? Os signos dentro da língua, que é um outro conceito, os signos são chamados de significantes. O que é isso? São pedacinhos da língua que possibilitam que a gente construa, expresse, se comunique, enfim, para dizer aos outros o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente vê, enfim, o que a gente quer compartilhar, quer disputar ou quer negociar sentido com o mundo dos outros. Quando eu falo em negociar sentido, né, eu falo isso porque nem sempre aquilo que é dito é de fato aquilo que é compreendido por quem ouve, né? Por exemplo, se eu digo não a uma oferta de uma sobremesa após o almoço ou o jantar na casa de um familiar, né? Eu digo não, obrigada, não quero. Mas inconscientemente, né, os meus olhos são fixados na sobremesa, está aqui, fixados na sobremesa. Meu estômago tende a se elevar para aquela sobremesa, né? Embora a minha linguagem tenha sido não, quem faz essa leitura, né, a pessoa, o meu interlocutor, quem recebe esse não, pode muito bem fazer uma leitura de que, de fato, eu estou negando, né, estou dando um não àquela sobremesa, mas que, evidentemente, eu estou com vontade, eu quero, né? Então, essa linguagem, ela envolve também toda essa leitura do cenário, do contexto em que ela é desenvolvida. Certinho? Vamos lá, continuando. A linguagem, ela é inseparável da imaginação, da criação e até mesmo do pensamento humano, né? Assim, o devir humano, ele é simbólico e acontece na linguagem, né? Também é transformado à medida que falamos, que pensamos, né? Ou seja, homens e mulheres que criam juntos com outros, com tantos outros homens e mulheres, o sentido da vida e do mundo humano. A gente pode dizer que não há humano sem linguagem, né? Nesse sentido, a gente vai tentar especificar o que é linguagem e o que é língua, se é a mesma coisa ou se não é, né? Qual é a definição de linguagem? Linguagem é a comunicação e a interação que ocorre entre as pessoas, né? É aquele sistema pelo qual as pessoas se comunicam. E a gente tem a linguagem verbal, linguagem não verbal, né? No exemplo que eu dei anteriormente, a gente pode haver uma comunicação também pela linguagem não verbal, por meio de gestos, de desenhos, de sinais, enfim. Por todo um sistema que não se utiliza da língua em si. E a linguagem verbal, como, por exemplo, as diversas línguas faladas e escritas, né, até mesmo as línguas que são ditas línguas mortas, as linguagens gestuais, né, que, embora ela não seja concebida como uma linguagem verbal, é uma língua, né, é um sistema de linguagem. Como, por exemplo, cito de novo a Libras, a linguagem brasileira da comunidade surda. Certinho? Para que esse movimento seja possível, né, na linguagem, tem sempre que haver uma pessoa que fala ou que escreve, que é chamada de emissor, né, que codifica, ou seja, que atribui símbolo, que simboliza, atribui signo, na língua, que pensa, que percebe, que sente, enfim, que emite um signo para o receptor. Esse signo a gente pode ter, por exemplo, as palavras escritas, são símbolos, né? Esse receptor ele pode ser um ouvinte ou um leitor, que recebe essa codificação e decodifica, né? Ele lê aquilo, ele entende, ele compreende aquilo que é dito ou é escrito, certinho? Então, continuando, o emissor e o receptor precisam ter participação numa comunidade linguística para saber usar
e para saber compreender a forma de utilização dessa língua. O que isso quer dizer? Aquele ditado popular que eu citei anteriormente. Para a gente compreender, por exemplo, quem diz menos, diz mais, ou quem diz menos é melhor compreendido. Para a gente entender esse ditado popular, é necessário que eu esteja inserido numa comunidade onde haja sentido, né? Sentido no sentido daquela atribuição, aquele sentido que é formado coletivamente, culturalmente, para as pessoas darem sentido àquela língua. Por exemplo, o caso das gírias, muito comum entre a comunidade adolescente, né? Determinados grupos sociais, eles falam e compreendem determinadas metáforas, enfim, determinada locução, né? Porque estão inseridos naquela comunidade, né? Um exemplo comum, né? Um pronome possessivo usado em diversas regiões do Brasil, meu, né? O que quer dizer meu? Meu, né? Um objeto, um livro que é meu. Se eu vou para o estado de São Paulo e falar, ô meu, e aí, tudo bem? Esse mesmo signo, né, o meu, que é utilizado como um pronome possessivo em diversas regiões, naquela comunidade paulista, ele é compreendido como um pronome pessoal. É você, meu. Meu, quem é meu? Meu, é você. É aquela pessoa com quem eu estou interagindo, certinho? Então, vamos continuar. Então, a língua, nesse sentido, ela é um tipo de código, né? Ela faz parte da linguagem, mas ela não é a linguagem, ela faz parte dela. É o tipo de código formado por palavras e leis combinatórias, né? Ou pode ser por signos também, no caso, por exemplo, da linguagem arábica, né? Pelo meio do qual as pessoas se comunicam, interagem entre si, né? E dentro dessa língua, há variação linguística, também chamada de variedades linguísticas, que são as variações que uma língua apresenta, né? De acordo com as condições sociais, culturais, regionais, históricas, em que ela é inserida, né? Pode ser uma norma culta, popular, pode diferir devido às diferenças de regiões, né? O Brasil tem um território geográfico muito grande, então a gente tem uma diversidade linguística muito grande. Não se fala da mesma forma no sul do país, no sudeste, no nordeste. Há variações, porém trata-se de uma mesma língua. Embora haja variação, dentro do Brasil, brasileiros entendem o que brasileiros de outras regiões estão falando. Certinho? E aí? Dentro dessa língua, a gente desenvolve diálogos, né? Diálogos, comunicação, né? Educação, enfim. Há uma relação, né, entre o diálogo, a comunicação e a educação. O que é diálogo? Né? É a palavra compartilhada entre duas ou mais pessoas, né? É uma situação de interlocução ou de interação pela linguagem em que os participantes têm direito à fala e, é claro, direito e dever à escuta, né? A escola, a comunicação e a cidadania, elas caminham juntas. A comunicação e o diálogo possibilitam que, na relação com os outros, com os diferentes, nós possamos construir consensos, reafirmar nossas diferenças ou afirmar, né? Em ambos os casos, construímos e refletimos junto com os outros sentidos para a humanidade. Esse sentido é na criação de sentido que cada um atribui à humanidade, à comunidade. Aprendemos nossa humanidade e a humanidade dos outros à medida que conversamos de forma crítica e autônoma com eles. Certinho? Isso foi uma breve exposição da unidade 2. A gente vai prosseguir agora e adentrar na unidade 3, né? E vai tratar um pouquinho do dever humano e da relação do dever humano com o trabalho e a educação, né? Esta unidade, ela está dividida da seguinte forma: trabalho, dever humano e trabalho, conceito, né? O dever humano, trabalho, técnica e tecnologia. Dever humano, trabalho manual e trabalho intelectual, diferença entre ambos, né? Dever humano e trabalho, alienação e educação, né? Dever humano, escola, trabalho e cidadania, né?
Então, vamos começar a entender o que é que significa trabalho, né? O significado etimológico, né? A etimologia é a ciência que estuda a origem das palavras. Então, trabalho, né, vem lá do latim tripalium, que tem a ver com sacrifício, com dor, com sofrimento, né? Isso tem uma breve exposição disso até lá no cristianismo, né? Foi com esse significado e com essa tradição do pensamento que é ocidental, né, que se começou a pensar o trabalho, né? Entre os antigos gregos, o trabalho era relacionado com a escravidão. E a escravidão, né, fundamentava-se no que há entre os homens que dependem do trabalho para sobreviver, né? Então, nesse modo, todos que precisavam do trabalho para sobreviver era no sentido de serem escravizados, né? Assim, não se pode desenvolver a natureza humana sem que usasse a razão, como previa Aristóteles, um filósofo grego. Então, o trabalho era concebido como uma espécie de castigo, de punição, para quem era derrotado na guerra, no caso os romanos, ou era associado à dor, ao sofrimento e à servidão, principalmente para os cristãos lá na Idade Média. O trabalho também era símbolo de exclusão social, ou pelo menos as pessoas que dependiam do trabalho e que não participavam da vida pública e da construção de conhecimento, né? Como os gregos lá no final da Idade Média, né? Então era nesse sentido, o trabalho era visto como um labor, uma coisa ruim, né? Hoje o trabalho significa um modo, né, como homens e mulheres projetam, produzem os meios para sobreviver e viver melhor, transformar a sua realidade para uma realidade melhor. Então, a gente vai falar um pouquinho agora de trabalho, técnica e tecnologia, certinho? O desenvolvimento de trabalho, de instrumentos e de formas de trabalhar, de produzir, deram para o homem condições, né, tanto para homem como para mulheres, de sobreviver e de viver melhor. A tecnologia significa, ao mesmo tempo, um conhecimento necessário à invenção e à produção de equipamentos para que se tornassem mais eficazes, mais eficientes, tanto na produção quanto na condição da vida humana, né? A própria enxada é um instrumento tecnológico, porque ajudou o homem a lavrar. O quadro de giz é um tipo de tecnologia, um recurso por onde a escrita começou a ser reproduzida, né? E a diferença entre trabalho manual e trabalho intelectual, né? Há dois tipos diferentes de trabalho, né? Segundo a concepção antropológica e filosófica, que diz respeito à organização social do trabalho, que é dividido como trabalho manual ou trabalho intelectual, que gera uma hierarquização, né, na sociedade, que põe o saber teórico ou saber intelectual, né, no topo, ao lado do poder, né, e o trabalho manual sob o domínio, sobre o controle do saber. Isso leva a crer, né, que existem pessoas cultas e incultas. Leva a crer, não estou dizendo que é uma verdade. E que as pessoas que sabem mais são melhores, mais humanas, né? E as que sabem menos são menos valorizadas. Mas essa é uma discussão que eu vou só fervilhar. Nós não vamos discutir agora, nós vamos pensar, né? E aí, prosseguindo, né, mais um tópico dessa unidade que a gente vai trabalhar, trata do trabalho, alienação e educação. O que será que essa palavrinha quer dizer, né? Alienação. Então, com o advento da Revolução Industrial, o conhecimento e os equipamentos técnicos e tecnológicos, eles automatizaram o trabalho, né? Tudo foi tornando-se mais mecânico, mais previsível, mais dividido, né? Então, o artesão que muitas vezes pegava uma peça e fazia, por exemplo, um sapato, ele confeccionava o sapato todo, ele passa a trabalhar nas fábricas e confecciona, um faz a sola, o outro faz o cadarço, o outro faz a costura, enfim. Tudo é fragmentado, desde o tratamento do couro. Então, esse trabalhador, né, ele passa agora a ter a função, ou desenvolver a função do trabalho. Ele não é mais o produtor. O trabalho, ele passa a ser uma espécie de um espaço vazio. E o trabalhador que vai preencher esse espaço, né?
Quando um estiver cansado, ele é dispensado e entra outro no seu lugar. Então, surge a ideia de trabalhar em turnos. O trabalho já não é mais trabalho, é uma função social, né? E o trabalhador já não trabalha mais no sentido de transformar livremente a natureza, né? Como anteriormente, né? A gente tinha visto. E ele mesmo, ele para de produzir-se como humano e passa simplesmente a cumprir uma função cujo fim, muitas vezes, ele desconhece, né? Não tem consciência. Essa falsa consciência de homens e mulheres dentro de um processo, ele é chamado simplificadamente de alienação, né? Por exemplo, um funcionário que trabalha numa grande montadora de automóveis e que tem como função operar uma máquina que vai, vamos supor, colocar o capô do carro. É só colocar o capô, a função dele é só aquilo. Muitas vezes ele não tem noção de qual é a importância do trabalho dele em todo aquele processo de construção de um veículo, né? Ele sabe que tem que pôr lá, mas por que está pondo? O que está pondo? O que vai transformar? Ele não tem mais domínio, né, sobre toda a técnica da construção. E esse processo de não saber de não saber toda a organização, para que se faz, com que objetivo se faz, qual é o papel, qual a transformação naquela sociedade, na comunidade. Enfim, esse processo é chamado de alienação. Certinho? Vamos prosseguindo. A gente vai tratar ainda um pouquinho, nessa disciplina, da relação entre a escola, o trabalho e a cidadania. Lá na escola, assim como em qualquer espaço social, você está sempre se educando, né, e educando o outro, né? Sabendo disso, pode-se então agir de forma profissional, né, cidadã e humana. Como que a gente faz isso? Tendo consciência daquilo que a gente faz, né, e para que estamos fazendo. Isto é, a gente precisa decidir qual a educação oferecer aos alunos da escola em que se trabalha, junto com todos os envolvidos que estão ali. Então, é uma escolha ética e uma escolha moral também. A gente vai falar mais adiante. Ok? Falando de forma sucinta, explanando para vocês o que a gente está trabalhando em cada uma das unidades. Na unidade 4, a gente vai tratar da relação do devir humano, dos valores e da educação, né? Essa é uma unidade que está dividida da seguinte forma. A gente vai compreender qual é o conceito de valor, né, e a relação com o dever humano, qual a valorização, o que é a valorização estética e a relação com o dever humano, né, a relação dever humano e da valorização ética, né, e também moral, a valorização ou valoração política, né, e a relação desse dever com a escola, valores e cidadania, tá? O conceito de valor, né, ou de valores, é tudo aquilo, né, tudo aquilo que é dado como, ou tido como mérito. É algo que é avaliado como valoroso, relevante, de extrema importância, né? Eu valorizo aquilo que eu acho importante, né? Aquilo que eu não acho importante, muitas vezes eu desprezo, nem ligo. Em geral, valores são crenças que fazem parte da cultura de um povo e que ajudam esse povo a viver melhor e em harmonia. E são comuns a esse povo, né? E também auxiliam na interpretação do mundo, né, daquele que rodeia. Por exemplo, vamos pegar um exemplo lá da valorização da vaca, lá na Índia. Lá na Índia, esse animal é compreendido como um ser sagrado, um animal sagrado. Ele não é abatido, ele não é criado para uso na alimentação, né? Enfim, diferente da nossa cultura, aqui da cultura ocidental, né? Onde é muitas vezes tido como um animal, né, que vai muitas vezes gerar lucro. Vai ter cultura agropecuária, né? Cultura, manejo do gado, tanto para o laticínio quanto para o abate, carne. É uma diferença cultural, né? E esses valores culturais, eles expressam não apenas sentimentos, mas o modo como a gente sente o mundo, né, que está ligado aos valores estéticos, aquilo que se acha que é valorizado, tido como bonito,
o modo como se entende, que se leva as relações entre as pessoas, o que é certo, o que não é certo, tido como valor moral, né, e ético, bem como as posições de relação na vida pública, que está ligado aos valores políticos, que é colocar o bem da comunidade, o bem de uma determinada comunidade, de uma cultura, o bem maior, o bem de todos, acima daquilo do que é bom para mim, né? Tão escasso hoje em dia, né? A gente valoriza com base naquilo que a gente sente e com base naquilo que a gente aprende com os outros nas condições que vivemos, né? Então, eu valorizo aquilo que eu aprendi que é bom, né? Se eu não sei que é bom, eu não consigo atribuir valor, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa valoração ou valorização estética, que trata da dimensão da experiência e da ação humana, que permite atribuir algo uma caracterização de belo, agradável, sublime, grandioso, alegre, gracioso, enfim, lindo, maravilhoso. Ou então feio, desagradável, ruim, desgracioso, trágico, enfim, horrível, né? O termo estética pode ser utilizado em diferentes sentidos, né? Tanto no sentido cultural, quanto em um sentido social, político, né? Aquilo que é bonito, que é belo. Nesse sentido, a gente vai falar um pouquinho da arte, que é a arte como um elemento cultural. A arte criada como elemento cultural que manifesta valores estéticos em todos os campos, né? Da escultura, da arte, da pintura, da dança, do canto, enfim, de diversos segmentos. E de uma cultura, né, que está inserida e valorizada nessa questão estética e também na educação que essa arte está inserida, né? Ela é tida como elemento cultural também, né? E todas essas questões, né, elas devem ser discutidas e valorizadas na escola. Na escola, é importantíssimo que a gente possa possibilitar às pessoas, né, possibilidades para expressar, trocar sentimentos, né, expressar a imaginação, desenvolver a imaginação, intuição, gosto, valorizar a criatividade, né, nos diversos segmentos e níveis de educação. Valorizar a construção de maneiras diferentes de se produzir a própria imagem, né? E a partir dessa construção, poder participar da desconstrução e reconstrução da cultura, a partir do que é vivenciado na escola, né? Todas essas questões. E aí, valoração estética, né? A gente já falou, tá ligada à arte. E agora, valoração ética, né? Para que as relações se mantenham de uma forma equilibrada, cada um tem que corresponder às expectativas do outro, né? Tem que ter um combinado, né? Digamos assim. Certas normas e certos valores orientam o padrão de comportamento que se constitui a vida social. Então, determinado comportamento é considerado correto para a vida social. Se ele é considerado correto, é chamado de valor social, né? E moral, chamado de moral. Se essa valoração moral existe, ela é também chamada de valoração ética. O que é isso? Uma valorização ética, né? Quando a gente diz que alguém age de forma correta ou incorreta do ponto de vista da boa convivência, do que é bom para todos. Homens e mulheres se tornam morais ou éticos na educação. Isso é um sentido que é construído, né? Nas relações que se estabelecem com os outros, quando eles aprendem a se comportar corretamente e a valorizar os comportamentos e ações dos outros, sobretudo seus próprios comportamentos e ações em relação aos outros, né? Agir com educação, cordialidade, enfim, valores que são comuns. Todo esse processo, ele está ligado à cultura de cada localidade e ele varia de região para região e de comunidade para comunidade, né? Por exemplo, no Brasil é comum a gente usar talher para comer, né? Na Índia isso já não é comum, né? Muitas vezes na cultura indiana não se come com talheres, se come com a mão. Isso é valorizado, tem um valor
naquela comunidade e outro valor aqui, né? E valoração política, né? Do que se trata? Se trata do que é um dos fins da educação, né? Um dos objetivos, de ser cidadão, né? Nesse sentido, significa ser igual a qualquer um no que se trata de direitos e de ser tratado com isonomia e de tratar o outro com isonomia. Então, não sou melhor do que outro cidadão brasileiro e outro cidadão brasileiro não é melhor que eu. Nesse sentido, não deveriam haver privilégios, né? Como cidadão, a gente participa de um Estado, né, que está para além do território, né, o território geográfico e das leis. Ele é constituído por um conjunto de poderes que legislam, né, que fazem e constroem as leis, que é chamado poder legislativo, né? E o poder judiciário, que é o poder que age em consonância com eles para fazer cumprir aquela lei que é criada pelo legislativo e que implementam juntos políticas públicas para efetivar, ou que deveriam funcionar para isso, efetivar e ampliar o direito de todos, né? Quem põe isso para funcionar é o poder executivo. Então, as instituições de poder nas quais você tem o direito de participar, né, elas estão aí, fazem parte da vida pública, né? E participar dessa vida pública, né, sentir-se na vida pública, ter motivos para estar na vida pública, sentir-se responsável não só pela sua área de atuação, mas também pelos outros naquela área na onde a gente está inserido, é chamada de cidadania. Essa palavrinha cidadania, né, embora quase sem significado, depois de tantas significações empregadas, ela ainda ocupa um lugar, né, no que os governos pretendem, né, daquilo que os governos pretendem para a educação escolar por meio das políticas públicas para a educação, né, sobretudo para a escola pública, né, que no Brasil é mantida pelo Estado, né, Estado, esse maior do que o geográfico, político, social, né, legislativo, executivo, judiciário, pelo qual eu e você e todos nós, cidadãos brasileiros, também somos corresponsáveis. Então, nesse sentido, né, de ser cidadão, participar significa assumir responsabilidade e compromisso com aquilo que pertence a você e os outros, com as coisas públicas. Todos nós somos responsáveis pela escola na qual atuamos, né? Então, participar, por exemplo, da execução de diferentes projetos, do envolvimento com diferentes projetos na escola, é desenvolver cidadania. Participar de diferentes projetos desenvolvidos na cidade onde você mora, é agir, é desenvolver cidadania, ok? E a gente vai caminhando já quase para a fase final. A gente falou de cidadania e agora a gente vai falar da relação entre a escola, valores e cidadania. Com a criação da escola pública no Brasil, né, e com o acesso à escola pelos trabalhadores, a escola, né, a educação tornou-se um direito para que todos possam participar da vida pública, né? E esse acesso à escola, ele é garantido pela LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, de número 93/94, que foi reorganizada pela última vez em 1996. E também pelos parâmetros curriculares nacionais, que são diretrizes que valorizam e norteiam o trabalho, né, e a cidadania como contextos, né, para dar sentido àquilo que deve ser aprendido na escola, né? E agora a gente tem, recentemente, uma base curricular nacional que também orienta aquilo que deve ser ensinado na educação básica, né? O que precisa ser aprendido, né, são correspondências para participar da vida produtiva. Está ligado ao trabalho e está ligado ao desenvolvimento econômico do país. E também da vida pública e da cidadania, né? Está ligado ao desenvolvimento de técnicas e competências, tanto reflexivas, comunicativas, né, e inventivas, para participar desse contexto social, econômico e político em que nós estamos inseridos, né? E tem também o desenvolvimento de competências pessoais para cada um de nós, para a gente poder desempenhar uma função, ocupar um determinado espaço e corresponder às exigências da sociedade. Por exemplo,
Não se pode ser um professor se não tiver um grau mínimo de instrução que é viável, que o habilite a ser professor. Seja de português, de matemática, de educação básica, de jardim de infância, enfim. Isso é pré-definido, ok? Então, nós não poderemos competir com outras pessoas, né, na ocupação de cada uma dessas funções se não tiver um mínimo de desenvolvimento de habilidades que são apresentadas, habilidades e competências que são apresentadas nesses documentos oficiais, ok? E a gente parte agora para a nossa última unidade, certinho? A unidade 5, que a gente vai tratar da relação do dever humano, da escola e da educação. Conta para mim, o que se ensina e o que se aprende na escola, né? O que se ensina e onde se aprende lá na escola? É só lá dentro da sala, né? Como se ensina e como se aprende na escola? Quem é que ensina e quem que aprende lá na escola? Só o aluno que aprende? Só o professor que ensina? Né? O que se ensina e o que se aprende na escola? Né? Essas questões, elas são orientadas, né, pelas grades, ou não é chamada grades, mas diretrizes curriculares que compõem os eixos temáticos, né? Que são a cidadania, ética, diversidade cultural, trabalho, meio ambiente, saúde, sexualidade, lá nos parâmetros curriculares, nos temas chamados temas transversais. Então, as escolas, né, ao longo dos anos, através de pesquisa socioantropológica e também social, né, devem organizar o seu PPP, Projeto Político Pedagógico, e os outros projetos educativos, tendo em vista um acordo coletivo entre a necessidade da comunidade local, né, dos alunos e da comunidade em si, e o direito e dever de cada funcionário da escola de participar dessa elaboração é um dever real, né? O que se ensina e o que se aprende na escola, né? A escola é um espaço constituído de uma multiplicidade de ambientes diferentes. Tem a sala de aula, tem o pátio, tem a cozinha, a secretaria, a sala de direção, da supervisão, biblioteca, banheiro, sala de TV, enfim. E a própria comunidade, né, que se estende. É um monte de coisas fora da escola que está dentro da escola. Nesses ambientes da escola, todos compartilham a vida, as experiências e o jeito de sentir, de pensar, de se comportar, realizar as suas atividades. Nesse processo, ambas as pessoas, tanto as que trabalham como as que estudam, e os professores, os funcionários, estão se educando mutuamente. Nesses ambientes, todos compartilham a vida, as experiências, o jeito de sentir, comportar, relacionar-se, enfim, de realizar as atividades em que trabalham, né? E nessa convivência, né, há educação mútua, né? Aprendem e ensinam, né? Bem como desenvolvem o diálogo, né? E também o trabalho com valores que são valorizados, que são prezados naquela determinada comunidade. Esse processo, né, é o que a gente tratou toda essa disciplina, é o que é chamado de dever humano. Por quê? Há uma transformação em todas essas relações. Cada experiência, né, vivenciada em cada aprendizagem nova, em cada situação que ocorre na escola, seja ela boa, seja ruim, seja uma situação de ensino intencional ou não, ela oportuniza uma transformação do ser, né? E essa transformação é o que caracteriza o dever humano, essa transformação pela qual nós vamos passando ao longo da nossa existência, ao longo da vida, né? Então, como se ensina e como se aprende na escola, né? Tanto homens quanto mulheres, jovens e crianças se educam, se fazem, se sentem, se chamam, né? Se chamam humanos nessas relações que são estabelecidas. Nesse convívio de uns com os outros, em certos ambientes, é que o currículo da escola ele é constituído, né, por essas convivências. Existe um currículo que é um currículo prescrito, é aquilo que vem das regionais, dos órgãos educacionais. Mas ali, no chão da escola, que ele é vivenciado, né? Ali que ele é tecido. E junto com aqueles conhecimentos que compreendem, né, e que são aprendidos em sala de aula, os saberes eles vão sendo construídos e as vidas vão sendo transformadas, né?
Saberes da vida não escolar são construções coletivas do conhecimento, onde tanto alunos quanto professores, técnicos, enfim, todos envolvidos no processo educacional, passam a conviver com as diferenças, né? E isso possibilita uma educação humana da comunidade na qual a escola se relaciona, né? Há um processo educacional em todo o contexto, né? Então, a gente pode dizer que na escola, né, na escola, o que é ensinado se ensina pelo exemplo prático, né? Aquela pessoa que trata a outra com cordialidade, né? O exemplo, né? Pela vivência observada, né? Se aprende observando, pelo compartilhamento com os outros, tanto intencional ou espontâneo, né? Sem querer, né? Se aprende também pela transmissão de conhecimentos prontos, né? Que até bem pouco tempo era o objetivo da escola, disponíveis e já produzidos pela humanidade, né? Se aprende pela investigação, se aprende pelo diálogo, né? Pela interação, pela experiência prática, planejada, vivenciada, pensada ou não, né? E quem é que ensina? E quem que aprende na escola, né? É como se você só pudesse participar da educação numa escola cumprindo uma função secundária e conservando as relações já estabelecidas, né? Aluno é aluno, professor é professor, diretor é diretor, mãe é mãe, pai é pai, funcionário é funcionário. Cada um no seu quadrado. Isso chega a chatear você? Você está satisfeito com essa situação? Você se vê como educador? Né? Observando atentamente as práticas escolares, né, e refletindo sobre elas, você pode saber quem é quem na escola. E também saber se é possível ser de outro jeito, né? A escola educa todos, e todos se educam e são educados na escola, né? Naquela escola em que participam, como funcionários, corresponsáveis pela educação ou como alunos, né? E o que é que toda essa relação que a gente tratou de educação, de quem ensina, quem educa, como é que educa, né? Como é que ela está relacionada, né? Como que a gente fecha essa unidade? Qual a relação dela com a cultura, com a linguagem, com o trabalho, com os valores que a gente viu, né? Os diferentes valores, com o currículo escolar, né? Em que relação a educação, né, com a escola e com a cidadania está entrelaçada a essas questões? Como que isso funciona? Né? Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. E pensando sobre isso, nós vamos realizar agora o nosso segundo pratique, tá? Para fechar a nossa videoaula. Então, eu vou pedir para que cada um de vocês, e essa vai ser uma atividade reflexiva e uma atividade de registro. Então, vocês vão ter que escrever as suas memórias, tá? Vou pedir para que vocês busquem nas lembranças das práticas de vocês, em cada uma das escolas onde atuam, através das experiências que foram vividas, dos estudos que você mesmo participou na escola, seja como aluno ou como funcionário, pedir para que você relembre, né? Relembre também as memórias de que tem estudado nesse curso, tudo que já foi visto até agora, né? E vai procurar refletir sobre tudo isso que tem vivenciado lá na escola, né? E que forma que isso está presente na sua escola, na sua história de vida e no seu próprio devir humano, né? De educador, de cidadão, de profissional. Como é que você chegou, né? Onde está como humano e como profissional? Para onde que você quer ir, né? Que contribuições você pode dar aos outros, né? Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão redigir um texto de, no mínimo, uma página, mais ou menos, né? Nem muito mais, nem muito menos. Refletir sobre essas questões e entregar para o tutor, tá bom? Vai ser o nosso segundo pratique para fechar a nossa videoaula de abertura da disciplina, tá bom? Eu espero ter esclarecido alguns pontos, né? Espero que vocês gostem dessa disciplina que está se iniciando. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estou à disposição, pode entrar em contato pela plataforma, tá bom? E espero que a gente possa se transformar junto, né? Caminhando no desenvolvimento desse devir, até o final da disciplina e até o final das nossas vidas. Um forte abraço a cada um de vocês, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo e até breve.
Obrigada pela atenção.